do Senhor, amém, meus queridos? Amém. Quero convidar os irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. O Evangelho de Mateus. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Amém? Capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 19. Amém? Quero louvar a Deus por estarmos uma vez nessa casa de oração, rever o pastor Adalto, rever os amigos, os irmãos. Deus abençoe toda a igreja nesta manhã. Eu acredito que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Aleluia! É uma manhã de comunhão. Glória a Deus. Deus! Deus está presente. Nós sentimos a presença dele neste dia. Aleluia! Eu creio que mais uma vez o Senhor vai continuar falando conosco por sua palavra. Amém? Glória a Evangelho Deus! de Mateus, capítulo 4, apenas o versículo 19. Amém? Eu queria ler uma vez e pedirei à igreja que também faça a leitura do mesmo versículo. Vamos fazer, na leitura da igreja, vamos fazer a leitura que está no telão, porque as versões são diferentes hoje, né? Outro dia eu fui na igreja, está muito grande a igreja, aí eu peguei e pedi para, eu vou ler uma vez e os irmãos leem a outra. Aí um leu na linguagem de hoje, outro leu na NVI, outro leu no céu. Irmãos, virou uma bagunça. Não deu certo. Então é melhor usar o telão e nós vamos fazer a leitura. Apesar que o texto não é um texto difícil, é um texto muito conhecido, amém? Está escrito assim: disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos, igreja, ler no 3 este versículo? 1, 2, 3. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Aleluia! Meus queridos, ontem eu fui pregar na igreja um pouco longe, aí a minha família foi comigo. A gente já chegou bem tarde. Eu queria trazer todo mundo comigo, né? Mas aí chega de manhãzinha assim para acordar, ele já é um ânimo, né? É um ânimo. E à noite nós temos compromisso também. Então eu deixei eles lá, mas na próxima pastora Data, eu vou vir com a família, ver minha filha, ver meu filho, ver minha esposa, para a gente conhecer essa casa de oração e também Glória a Deus, conhecer aleluia. aqui, que aqui é diferente, né, meus irmãos? Aqui o nome da igreja já é pregação da palavra. Então você já fica feliz, porque sabe que é a primazia da palavra. Sinceramente, meus queridos, tem lugares que a gente chega que a palavra não é a primazia. São outras coisas que atraem naqueles cultos. Mas onde a palavra é pregada, irmãos, é como a irmã acabou de cantar, tem vida aí. Amém? Aleluia. Onde a palavra é pregada, tem vida. Meus queridos, vamos à exposição da palavra, irmãos. Jesus, ele sai da sinagoga, conforme o relato de Lucas, lá em Nazaré. Lá expulsam ele. E ele sai para iniciar o ministério, para pregoar a palavra. Este episódio foi logo após a tentação, quando o Espírito Santo leva ele ao deserto. E aí, quando ele sai, vai à sinagoga, lá ele é expulso, tenta agredir ele, mas ele consegue sair. E ele vai iniciar o seu ministério, a pregação da palavra. Mas para ele iniciar o ministério, ele precisa chamar homens, ele precisa chamar pessoas, porque a obra de Deus, irmãos, se dá e acontece com pessoas. Tem que ter pessoas. A pregação da palavra não é os anjos que descerão, a própria Bíblia. A leitura inicial fez um pequeno relato sobre isso. Essa viva esperança, ela só é possível ser pregada por intermédio de pessoas. São seres humanos, sim, redimidos pelo sangue do Cordeiro, que pregam a palavra de Deus. Sou eu e você. Mas Jesus precisa iniciar o ministério e ele começa, pela direção de Deus, visitar regiões, visitar lugares, para poder escolher homens para pregar a palavra. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Recentemente, não tão recente, o presidente precisou escolher ministros. Quais foram os requisitos para escolher esses ministros? Eles provavelmente olhou todo o currículo daqueles ministros
para saber se eles serviriam para atuar em tal posição e também cumprir com as suas obrigações. Agora Jesus ele vai iniciar o ministério e ele não vai chamar ministros para uma nação e nem para qualquer coisa da terra, mas são ministros do reino de Deus que ele precisa chamar para estar com ele, para andar com ele. E o interessante é que Jesus ele poderia começar, por que não, no templo de Herodes, ir lá procurar os grandes homens. Deus me deu uma missão. Eu tenho uma missão, pregar o evangelho ao mundo, levar salvação ao mundo, pregar o reino de Deus ao mundo. E eu preciso que homens andem comigo. E então, talvez, pela lógica humana, ele começaria pelos grandes. Iria ao templo de Herodes, ou os herodianos, na dinastia, ou em quem estava envolvido no governo, e perguntasse quem são os melhores homens aí, porque eu preciso de homens grandes para estar comigo. Mas Jesus não fez isso. Jesus não foi ao templo de Herodes procurar ninguém grande lá para poder começar a pregar a palavra. Então ele poderia ir até o templo e procurar os homens que estavam envolvidos no ministério sacerdotal e o ministério levítico. Porque talvez esses homens que já estão envolvidos no ministério, no trabalho, na obra, talvez eles teriam os requisitos para andar com Jesus. Mas não há relato que Jesus vá atrás destes homens no templo, ou os homens, os sacerdotes que estavam já trabalhando, que já ofereciam sacrifício, já trabalhavam na execução dos cultos. Mas Jesus não vai buscar estes homens para iniciar essa grande obra na terra. Então o que Jesus quer e quem ele vai procurar? Ele também não vai nas cidades ricas procurar os grandes empresários, porque nós temos uma mentalidade que nós vamos iniciar uma obra e aí a gente vamos chamar homens grandes, vamos chamar pessoas envolvidas na política, vamos chamar pessoas envolvidas no meio, sei lá, no meio empresarial para poder financiar essa obra. Jesus não fez isso. E o que Jesus faz? Está escrito aí. Versículo 18 da leitura que nós fizemos, o versículo anterior. E andando Jesus junto ao mar da Galileia. O mar da Galileia a Galileia é considerada as regiões baixas. E quem estuda geografia bíblica sabe que Galileia seria uma das últimas cidades a um líder ir procurar homens para andar com ele. Por quê? Porque Galileia não era cidade de pessoas cultas, de pessoas formadas, de pessoas com bastante, com uma boa dicção. A linguagem deles eram grosseiras, não eram homens de formação. Galileia, até dá-se o nome, quem era de lá era chamado de Galileu, porque a sua fala já identificava que ele era um homem daquela região. É a mesma coisa de você encontrar alguém lá do sertão e você dizer, esse homem aí, ele é de algum sertão, seja do norte de Minas, seja de qualquer outro lugar, de qualquer outra região, a sua fala identifica que ele era de lá. Assim eram os habitantes da Galileia, mas Jesus desceu às regiões baixas da Galileia para chamar os homens que ele iria usar para impactar o mundo. Ou seja, Jesus não está olhando a região, Jesus não está olhando a cor, Jesus não está olhando a conta, Jesus não está olhando a sua influência, a sua formação, mas Jesus consegue enxergar em você algo que ninguém enxerga. Bendito seja Deus que nos encontrou nesta manhã, porque onde você estava quando Jesus te encontrou? Onde você estava? Jesus desce às regiões mais baixas da Galileia para chamar homens que, segundo as sociedades, eles eram praticamente pescadores, irmãos. Pescadores, e a função de pescar nesse período era justamente uma função de pessoas que também não tinham outra profissão. E aí a pesca era o meio de viver, o meio de poder sustentar a sua casa. Então essa família, por exemplo, a família de Pedro já era uma família envolvida nesse ramo da pesca. Agora Jesus está passando pelo mar da Galileia e ele encontra dois, Pedro e André. E o que ele diz?
para estes dois? Estes dois, eles estão lançando as redes no mar, pois eram pescadores. E aí Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Deixa eu parar aqui agora, neste versículo que eu li aos irmãos, e nós vamos entrar neste versículo e pensar um pouco o que Jesus está propondo a estes homens. Vinde após mim. O primeiro convite de Jesus para eles foi: ande comigo, caminhe comigo. O que Jesus queria dizer? Eu tenho interesse em vocês para algo que eu vou fazer, mas antes disso, vem comigo, ande comigo. O que Jesus está propondo? Relacionamento, comunhão, vida com Deus. Não queira fazer nada para o Senhor sem antes desenvolver um relacionamento com Ele. Jesus está mais interessado em nossa comunhão com Ele. Jesus está mais interessado em nosso desenvolvimento com Ele. Jesus está mais interessado em nosso andar com Ele, a nossa vida de adoração com Ele, do que qualquer outra coisa que alguém pense que seja mais importante. Ele, antes de enviar alguém para pregar, ele quer primeiro tratar você, andar com você, viver com você. Você precisa, antes de pregar sobre Cristo, conhecer quem Cristo é. Não dá para eu sair dizendo Jesus é Salvador e não sei o que é salvação na minha vida. Então Jesus está dizendo: vinde após mim. O primeiro chamado aqui é relacionamento, comunhão, adoração. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos: o quanto você se dedica no relacionamento, o quanto você se dedica em um desenvolvimento pessoal com Cristo, o quanto você se dedica em um devocional com Cristo. Por quê? Porque a maneira que você trata o teu relacionamento com Cristo vai determinar o que Ele vai fazer na sua vida depois. Então, sabe o que é? Quanto mais você dedica a sua vida, quanto mais você adora, quanto mais você busca, quanto mais você desenvolve a sua vida de adoração, de comunhão com Ele, mas Ele trabalha em você para depois trabalhar através de você. Então, eu não gosto, irmão, desse negócio de ficar mandando fala para o seu irmão, diga para o seu irmão, cada um com suas manias. Mas você pode repetir comigo? O primeiro chamado de Jesus, diga assim comigo: o primeiro chamado de Jesus é um chamado para o relacionamento. Vinde após mim. Aí é que está. Porque quando Jesus disse para ele: vinde após mim, eles já não sabiam onde eles iriam andar, onde eles iriam chegar e onde eles iriam caminhar. Porque até aquele momento eles tinham o governo da vida deles, o planejamento da vida deles. Mas a partir do momento que passa a seguir Jesus, Jesus é que determina o lugar que eles vão e onde eles irão chegar. Então, a partir de agora, eles saem da zona de conforto deles e entram no ambiente que Jesus domina. Não sei se vocês já leram naquela Bíblia versão mensagem, naquele versículo que Jesus diz assim: ó, quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Na versão a mensagem está escrito assim: eu agora estou no comando. Vocês não estão com a rédea na mão mais, eu estou. Portanto, siga o meu comando, porque quem está guiando sou eu. Depois vamos dar uma lida nesse versículo, está em Mateus 16, e o versículo provavelmente é o versículo 15, 16 ali, é alguns versículos desses, mas na versão a mensagem está exatamente isso. Eu gosto muito disso, porque Jesus diz: vinde após mim, e Ele está chamando agora que eu vou andar, e vocês não vão mais andar conforme vocês querem, vocês vão andar comigo, porque agora é outra estrada, agora é outra caminhada, agora é outro projeto, agora é outro ambiente. É por isso que você, às vezes, servindo a Jesus, Jesus permite você entrar em ambientes e entrar em lugares que você desconhece. Não é que você desconhece mesmo, mas quem chamou está no controle de tudo. E mesmo que você não conheça o ambiente que Ele está permitindo você entrar, pode ter certeza, quem chamou sabe o porquê está ali, o porquê permitir você chegar ali, porque Ele está trabalhando, irmãos. Lembre-se que você está seguindo Jesus.
E quando você está seguindo Jesus, não é mais você no comando, é Ele no comando. Glória a Deus. E Jesus no comando, eu não faço mais o que eu quero. Jesus no comando, eu não ando para onde eu quero. Jesus no comando, eu faço o que Ele determina e o que Ele quer, porque é para a glória do nome dEle. Meus queridos, Aleluia. segunda parte do versículo, está escrito o quê? Vinde após mim e eu farei. Eu farei. Está no tempo do futuro. E Ele está dizendo, vinde após mim, porque enquanto vocês andam comigo, eu farei. Quem faz é Ele. Não vem com essa conversa, não. Eu vou ser pregador, eu vou ser pastor, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Nada disso. Ninguém escolhe ser. Quem faz é Ele. Eu farei. E como Ele fala no tempo do futuro, isso quer dizer que não é algo imediato, mas é algo que vai durar um período. Eu farei. Então é mais ou menos assim. À medida que vocês andam comigo, eu vou fazendo o que eu quero fazer através de vocês. Se o primeiro chamado é um chamado para relacionamento, o segundo aqui, Jesus está propondo a eles que, enquanto vocês andam comigo, se relacionam comigo, eu farei. E fazer é um processo. Quem trabalhou em linha de fabricação de qualquer peça, de qualquer coisa, sabe que é processo de fabricação. Começa com a matéria-prima bruta, até chegar ao formato lá no final. E tem um detalhe, depois que está prontinho, não está pronto. Depois que está prontinho, chama a equipe da qualidade, chama o inspetor de qualidade, chama o responsável, chama alguém da engenharia e coloca a peça na mão deles, porque ele vai pegar e vai começar com base nas normas técnicas, vai começar a medir tintim por tintim para ver. Deixa eu ver se o diâmetro está bom, deixa eu ver se tem aspereza, deixa eu ver se tem problema aqui, se tem alguma coisa aqui, porque o eu farei não é um processo que você escolhe, é um processo que Ele escolhe fazer. E eu vou dizer algo para os irmãos, o processo não é fácil, o processo é a parte mais dolorida de um chamado, de um andar com Cristo. Muitas vezes nós desconhecemos o porquê temos que passar por algumas situações, mas lembre-se, quem te chamou para andar com Ele, e Ele vai te conduzir a ambientes que você não tem o controle, mas quem te chamou está no controle. Quem te chamou está no comando. Quem te chamou está dizendo para você, fique em paz. Eu estou trabalhando, eu estou operando. Jesus fazia muito isso, irmãos. Jesus chama os discípulos, faz a multiplicação dos pães, a multidão come e está lá os discípulos, tudo feliz. Jesus fica para despedir da multidão e diz, entre no barco. E lá no texto não é um pedido, é uma ordem. Entre no barco. Eles entram e aí diz Jesus, vá para o outro lado da banda. Vá para o outro lado da margem, do mesmo rio. Este rio era muito conhecido desses discípulos, irmãos. O mar da Galileia. É chamado mar porque era uma grande lagoa, mas é chamado mar justamente por ter ondas, mas ele não era um mar, na verdade, tão extenso. Era, na verdade, uma grande lagoa, mas pelo efeito do vento, pelas ondas, chamam de Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. E aí, Jesus diz para eles, vá para o outro lado da banda. Eles entram no barco e vai remando para o outro lado. Era mais ou menos na primeira vigília, quando Jesus deu a ordem para eles irem para o outro lado. A primeira vigília é entre 6 do pôr do sol, entre 6 da noite, às 18 horas, na nossa forma de interpretar aí os horários, e até às 9, a primeira vigília. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, meia-noite às 3. Quarta vigília, das 3 às 6 da manhã. Jesus manda eles, provavelmente na primeira vigília. E Jesus entra, desperta a multidão, eles vão para o barco, e Jesus não vai para o barco. Jesus vai para um lugar à parte orar. E o texto diz lá, e Jesus estava orando e via eles no mar. E via eles no mar da Galileia. Logo na primeira vigília, o vento soprou, o barco começou a balançar
e eles começaram a gritar, com medo de morrer. Lembre-se que é pescador. Quando o pescador grita que vai morrer, é porque o negócio é sério, irmãos. Porque se tinha alguém que conhecia o mar, era eles. Se tinha alguém que conhecia aquele ambiente, eram eles. Se tinha alguém que sabia como lidava com aquela situação, eram eles. Se eles estão gritando de desespero, é porque sabia que o negócio estava fora do controle. Mas eles já não estavam mais no comando de nada. Quem estava no comando foi quem chamou. Aleluia. Um tempo eles estavam no comando do barco, um tempo eles estavam no comando de tudo. Agora quem chamou é que estava no comando do mar, do barco, do vento, estava no comando de tudo. Oh glória! Eles estão no barco e eles estão gritando com medo, pensando que vai morrer. E lá no texto de Jesus estava no monte à parte, orando e vendo eles. As ondas açoitando, mas Jesus estava vendo eles. Porque quem chamou não perde de vista aqueles que ele chamou. Você nesta manhã de ceia, pode estar aqui e pode estar dizendo: eu estou no meio de um ambiente que é o mar, o vento, está tudo ao contrário. Mas nesta manhã, se você crê nesta palavra, levanta a tua mão. Eu quero lhes dizer, quem lhe chamou está vendo, não perdeu o controle, nada vai fugir do controle dele, nada vai fugir conforme ele determinou. O mar não vai te afogar, os ondas não vão jogar o seu barco nem quebrar a sua embarcação, porque quem chamou está dizendo: acalma o teu coração, eu chamei, eu estou no controle, eu chamei, eu cuido, eu chamei, eu trato, calma o teu coração. É só um processo, é só um processo em que eu vou, através desse processo, transformar vocês em algo que vocês não fazem ideia do que eu irei fazer. Agora, o que determina quanto eu vou suportar esse processo é o quanto eu desenvolvo relacionamento. Quanto mais eu me relaciono, mais eu suporto o processo. Quanto menos eu me relaciono, menos eu suporto o processo. É por isso que alguns vêm para servir a Deus e aí corre rapidamente, porque vem, encontra às vezes a religião, encontra às vezes o sistema religioso que rege muitas vezes os ministérios, mas não encontra o verdadeiro evangelho e não desenvolve um verdadeiro relacionamento com Cristo do evangelho. Uma coisa, irmãos, desculpe-me, não é uma crítica, mas isso é uma realidade. Uma coisa é o Jesus apresentado por um sistema religioso. Estão apresentando Jesus por um sistema religioso aí, que é o Jesusinho, sei lá, irmãos, é um Jesus que não faz nada. Na verdade, ele só se adequa ao egoísmo do homem. Ele tem que andar de acordo com o homem quer. O homem quer assim, não, Jesus é assim e tal. Mas o Jesus do Evangelho é um Jesus diferente. O Jesus do Evangelho, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade dele. Eu não ando para onde eu quero, eu ando para onde ele quer. Não é o que eu quero, é o que ele quer. O Jesus do Evangelho é diferente, irmãos. E não existe andar com Cristo sem um processo. Todos que estão aqui, desde eu que estou pregando, a nossa caminhada cristã é de processos e processos. Tem processos que você entra e sai rápido. E tem outros que você entra e dura muito tempo. Mas tudo isso faz parte de uma caminhada. Por quê? Porque o que ele vai fazer através de você determina muito mesmo qual é o tempo que você precisa. Como eu estava falando no processo de fabricação, existe peça que você coloca na linha de produção e ela sai muito rápido. Existem outras que você precisa deixar uma matéria-prima sendo preparada durante muito tempo para depois usar. Porque para cada resultado e para cada coisa que eu vou fazer, existe um processo diferente. Nenhum processo é igual ao outro. E quando Jesus diz, eu farei, ele está dizendo, quem faz sou eu, quem trabalha sou eu, quem lapida sou eu, quem transforma sou eu, quem dá habilidade sou eu, quem dá inteligência sou eu, quem dá sabedoria sou eu, quem dá visão sou eu, quem vai fazer sou eu. Então não é você, é ele que faz. Agora, Jesus dizendo que vai fazer,
me livro da minha responsabilidade? Não. Porque eu preciso cumprir com a minha responsabilidade. Eu farei são coisas que não estão na minha capacidade de cuidar. Mas aquilo que ele colocou em minhas mãos, eu preciso. Jesus te chamou? Chamou. Então, ele te chamou para quê? Me chamou para louvar. Então, dedique-se no louvor. Faça a sua parte. Vá estudar. Vá fazer tudo que você puder fazer nessa parte. Porque já que ele chamou, é diferente. Porque não venha com isso, que eu primeiro me capacito para depois ele me chamar. Porque ele não chama pela minha grande capacidade. Ele primeiro me chama e depois ele me dá o meio para me capacitar. Primeiro tem que vir o chamado. Depois vem a capacidade. Não o anterior. Eu me capacito primeiro. Eu estava lá no mundão, vou me formar em teologia porque eu vou ser pastor. Nunca. Nunca, irmãos. Estava no mundão, nem sabia o que era isso. Nem queria saber de igreja. Mas quando eu entrei, ele disse: vou te levantar para pregar a minha palavra. Coma a minha palavra. Quem tinha que ler? Eu. Quem tinha que meditar? Eu. Coma a minha palavra. Foi a ordem que ele me deu. Por quê? Porque eu vou fazer. O que ele vai fazer eu não sei o que é. Mas o que ele mandou fazer foi ler a palavra dele. Aí eu entrei para o seminário. Mas o processo não é fácil. É justamente no meio do processo. Qualquer erro pode ser fatal. Pode perder tudo. Mas o que vai determinar se você suporta o teu processo é se você se relaciona com ele. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você adora, quanto mais você busca, quanto mais você se dedica, ele vai te dando fortaleza espiritual, ele vai te dando graça. Para quê? Para você suportar o período do processo, porque o período do processo, ele vai trabalhando em você e fazendo através de você algo que ele vai fazer depois, que você não entende o que é, mas ele vai fazer. Para a sua vida, para a sua história, para a sua casa. O processo não vem para te matar. O processo vem para te aperfeiçoar. O processo não vem para te tirar da presença dele. O processo vem para te aproximar da presença dele. O processo não vem, irmãos, na verdade, para te humilhar. Pelo contrário, o processo vem para te preparar para o momento de exaltação. O processo que o Senhor nos submete é para nos habilitar para algo muito grande que nós não fazemos ideia. Talvez você possa estar vivendo um processo na sua casa, no seu casamento, na sua história. Mas você está dizendo, mas o meu coração é muito sincero com Cristo, eu sirvo a Cristo, eu vivo a Cristo, não entendo o porquê estou passando esse período. Mas eu quero lhes dizer, pela profecia da palavra de Deus, este processo vai te deixar melhor do que você está. Esse processo vai te fazer chegar onde você não imagina que vai chegar. Porque o que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, mas tão grande, que você vai entender o porquê você passa isso hoje. Jesus pegou os discípulos, levou para o barco, e Jesus não foi visitar eles, não foi socorrer. Quando deu a quarta vigília, primeira vigília, eles entraram no barco. Jesus deixou os coitadinhos gritar a madrugada toda. Só no finalzinho da quarta vigília, ele vem visitar os discípulos dele. Talvez os discípulos diziam, ele nos chamou para seguir ele, para morrer nesse barco? Não. Quem chamou está vindo aí. Quem chamou, o mesmo ambiente que poderia matar eles, Jesus pisou no mesmo ambiente, no mar. E o mar entendeu que ele estava no comando. Aleluia! O ambiente que você pensa que será a tua morte, Jesus pisa nele e diz, eu estou no controle nesta manhã. 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 Não vai se perder. Não vai se perder. A tua oração foi ouvida, não vai se perder. A tua oração chegou até ele, não vai. Ele está no controle. Ainda que Satanás diz, eu vou tirar, eu vou dividir, eu vou acabar. Mas quem disse para você, vinde após mim, está dizendo, eu estou trabalhando e não vai. Vai acontecer o que eu determinei. Aleluias! Oh, glória! Meus queridos, Jesus, outrora,
levava eles em um ambiente desconhecido. Porque no processo de Jesus te fazer do jeito que Ele quer, Ele vai te levar em vários ambientes. Ele te leva no mar e Ele também te leva em regiões afastadas. E Jesus levou os discípulos para onde? Jesus levou os discípulos para uma região chamada Cesareia de Filipe. E leva eles até lá, num lugar afastado. Não era comum Jesus ir até essa região. Jesus leva eles e chega lá, Jesus pergunta: o que estão dizendo sobre mim aí? O que os homens estão dizendo? Jesus sabia o que Ele queria. Porque se Ele disse, vinde após mim, Ele disse, eu estou andando com esses camaradas. Agora eu quero saber se eles desenvolveram mesmo conhecimento a respeito de mim. Porque não pense que Jesus te chamou e Jesus não está de olho em você. Jesus te chamou há quantos anos? Jesus quer saber como o relacionamento dele está com você. Ah, Jesus, estou 10 anos na tua presença, mas não te conheço direito não, porque eu tenho preguiça de ler Bíblia, eu tenho preguiça de orar, não vou para a ensino, não gosto de ouvir muito esse negócio de pregação. Cuidado, Jesus está interessado em saber quem é Ele na tua vida. Aleluia. Não, o pastor quer saber, não, é Jesus mesmo que quer saber. Jesus quer saber, irmão. Jesus, para isso é interessante, Ele te chamou, e agora Ele te chamou e você não quer saber quem te chamou, e quem você vai passar a eternidade? Você vai passar a eternidade com quem você não sabe quem é? Porque você não conhece quem é. Aleluia! Jesus leva eles até a região de Cesareia de Filipe. O que os homens estão dizendo sobre mim? Quem sou eu aí para eles? Ah, tu és o Elias, tu és um profeta, tu és um grande homem, tu és aí igual João Batista. Tu és. Uma coisa é o que dizem que eu sou. Não venha me dizer, a minha mãe é crente, o meu pai é crente. E você serve a Jesus? Sim, o meu pai é crente há muitos anos. E você? Meus irmãos, não dá para dar desculpa. Jesus não está interessado em saber se seu pai é crente, sua mãe é crente, seu avô foi crente, seu antepassado foi pastor. Jesus quer saber de você. E você? E você? Aleluia! Jesus olha para eles e diz agora, já que estão dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo, e vós? Quem dizeis que eu sou? Uma coisa é o que os outros dizem, e outra coisa é o que você diz. É o que você aprendeu, o que você desenvolveu, o que vocês aprenderam andando comigo durante esse tempo. O que vocês aprenderam andando comigo para tantos lugares. Quem sou eu para vocês quando vocês viram eu curar? Quem sou eu para vocês quando vocês viram eu libertar? Quem sou eu para vocês quando vocês viram eu acalmar o mar? Quem sou eu para vocês? Eu quero saber quem sou eu para vocês. Porque uma coisa é o que dizem, outra coisa é o que você sabe quem Jesus é. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro representava a liderança daquele grupo. Ele diz, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus olhou e disse, bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu te revelou. Deixa eu falar algo para você nesta manhã. Todas as vezes que você se relaciona com Cristo aqui, quando Ele diz, vinde após mim, sabe o que você vai viver? Você não vai viver o que a terra te revela. Você não vai viver o que os homens falam. Você vai viver o que o céu revela, o que o céu diz. E nesta manhã, o céu está dizendo o que eu tenho revelado para ti. Quem sou eu para ti? Jesus está perguntando. Quem é Jesus para você nesta manhã? Cada cristão que está aqui, oh glória, se chegasse para a mulher samaritana, aleluia, quem é Ele para você, mulher samaritana? Ele é o rio de água viva que sacia a minha sede. Se perguntasse para aquela mulher pecadora, quem é Ele para você, mulher? Ele é meu advogado que me socorreu, defendeu a minha causa quando todos queriam me apedrejar. Aleluia! Se perguntasse para Lázaro, Lázaro diria, ele é meu amigo, eu já estava 4 dias morto, mas ouvi a voz dele gritando como um brado, dizendo, Lázaro, Lázaro, venha para fora. Aleluia!
vida, eu vou te dar 1 minuto, ou menos de 1 minuto, para você falar do fundo da tua alma. Feche os teus olhos, levanta a tua mão e declare quem é Jesus na tua história. Use as palavras que vêm da tua mente, que vêm do teu coração, e entregue essa adoração dizendo: Tu és tudo na minha vida. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu libertador. Tu és o alimento da minha alma, Jesus. Socorro, meu Deus, sem te dar o Aleluia. Tu és o amigo verdadeiro que não me deixa só, Jesus. Ah, Pai da glória, Tu és o companheiro, aquele que cura as minhas feridas. Tu és o meu Salvador. Se você tem uma palavra para dizer para Ele, você vai dizer aqui nesta manhã, porque Ele te chamou para um relacionamento. Aleluia. Glória. É tão bom estar na presença dele, irmãos. Não dá para explicar. Nós somos homens falhos, pecadores, mas estamos aqui, irmãos, ouvindo, recebendo da parte dele, sentindo a presença dele. Eu sinto a presença dele nesse ambiente, irmãos. Eu sinto a presença do bom mestre aqui conosco. Oh, glória! Oh, glória! Vinde após mim, eu farei. Talvez você está no meio de um processo e está dizendo: não vou suportar, não vou aguentar. Vai aguentar sim, vai suportar sim. A fome não vai te matar, o mar não vai te afogar, nada vai parar. Quem te chamou está no comando, quem te chamou está executando o trabalho dele. Talvez você está no meio do processo de fabricação do que ele vai fazer através de você e não está entendendo, porque muitas vezes para chegar ao que ele quer tem que passar pelo fogo, tem que passar pela preparação. Às vezes você vai ser limado. Já sentiu, irmãos? Parece que as coisas começam, parece que deixa a gente em uma situação que você fala: meu Pai é eterno, eu já passei luta, mas essa aqui, o que está acontecendo? Mas não morre. Não morre, sabe por quê? Porque você já está na base do oleiro. E para um lado ou para o outro, o oleiro já está com a mão. Eita glória! Eu farei. Quem está dando formato é ele. Quem está preparando é ele. O calor não vem para te matar, vem para te preparar. Ah, meus irmãos. Quando você olha o processo de fabricação de um vaso, você fica até admirado, porque antes do barro virar vaso, ele toma uma surra do oleiro. Existe um processo na vida que parece que o Senhor só nos bate, né, irmão? Parece que Ele só quer nos dar uma surra. Mas isso aí, irmãos, faz parte para te preparar. Eu farei. Pastor Adalto, nós não sabemos onde estarão os jovens, os irmãos, os casais. Talvez tem casal aqui, Pastor Adalto, que amanhã vai estar lá fazendo missões através desse trabalho, levando a mensagem para o outro lado. E aí não entende o porquê, tem que passar algumas coisas. Calma, é só uma preparação. É só uma preparação. Pregadores da palavra, pregadoras da palavra, eu vou dizer algo. Se tem alguém, irmãos, que o Senhor prepare, tem muita paciência em preparar, são pregadores da palavra. Eu fico até com medo quando você vê o camarada do nada, caiu hoje aqui na igreja, do nada já quer ser pregador, já quer ser tudo. Rapaz, chegou agora que você está na janelinha, calma. Calma. Não é assim não. Jesus tem paciência em usar homens. Se aí fora estão forjando pessoas igual forja, igual faz o pão na padaria, no evangelho não. Jesus tem paciência em preparar homens.
Primeiro ele está interessado na pessoa, em desenvolver através da pessoa. Depois ele vai trabalhar. Então eu farei o processo. E aí ele termina dizendo, pescadores de homens. Pescadores de homens era o propósito. Propósito. Vinde após mim. Vem se relacionar comigo. Eu farei. Vou te colocar no processo. Para quê? Para vocês viverem um propósito. Glória a Deus. Aleluia. Vocês não sabem o que é, mas eu vou preparar vocês para isso. Aleluia. Você não sabe o que vai acontecer, mas eu vou preparar vocês para isso. Glória a Deus. Eu vou preparar vocês para isso. E no grupo dos discípulos, Jesus sabia, irmãos, quem poderia desistir. E Jesus, é por isso que Jesus disse assim, lá em Mateus 16, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Oh, aleluia. Isso ele disse para todos, porque seguir Jesus é para todos. Mas ele continua, e quando vai chegando no finalzinho do capítulo 16, ele diz que ele voltará para buscar a igreja dele, voltará nas nuvens, mas no último versículo ele diz, alguns dos que estão aqui comigo não provarão a morte sem que antes veja. Antes de morrer, vão ter a oportunidade de ver o Filho do Homem na sua glória e no seu reino. Jesus está dizendo, antes da morte de vocês, alguns, não era todos, negar a cruz, seguir a Jesus, é para todos. Ver esses mistérios são alguns. Ele diz, alguns. E aí quando você abre o capítulo 17, no versículo 1 a seguir, e diz, alguns dias depois, conduziu quem? Pedro, Tiago e João ao monte à parte. E fez o quê? E se transfigurou diante deles. Jesus está fazendo o quê? Cumprindo a palavra que ele disse. Alguns dos que estão aqui comigo vão ter a oportunidade de ver o Filho do Homem na sua glória e no seu reino. Agora Jesus se transfigura diante deles e revela a glória futura para eles naquele momento. Aleluia. Por que Jesus faz isso? Porque esses discípulos provavelmente iriam enfrentar algumas coisas no processo que talvez iriam desistir. Mas quando eles pensassem em desistir, eles precisavam lembrar: o Cristo que vai morrer na cruz, ele vai ressuscitar. E ele vai ser igual àquele que nós vimos na visão. Com glória e poder. Com glória e grande poder. Aleluia! Jesus se transfigura diante deles. Quem é que estava no meio deles? Pedro. Pedro, irmãos, quando vê, diz: Senhor, vamos construir a cabana e vamos morar aqui. Porque quem não quer, irmãos, ficar eternamente na presença de Jesus, nos dias de luta, nos dias de dor, e que você sente a presença de Deus, fala: é aqui que eu quero ficar. Às vezes a gente entra no culto, tem dias que nós entramos no culto, que nós estamos tão aflitos, passando por tantas coisas, que a nossa vontade é: deixa eu fazer uma cabana nessa casa de oração e ficar aqui 24 horas, porque quando eu volto para minha casa, eu tenho que voltar para ver as tribulações que eu estou vivendo. Mas você não vai precisar voltar, porque o que você está ouvindo aqui é para você chegar lá e contemplar o impacto que Deus vai fazer na tua vida lá. Vamos construir, porque aparece o representante do pacto antigo e aparece o representante da lei e dos profetas, Moisés e Elias, naquela visão. E ele diz: vamos construir aqui. Mas não era só uma visão. Era só uma visão. Se tratava da glória futura, porque é isso que aguarda a igreja. A igreja aguarda isso, irmãos. Você está pensando que Moisés, Elias, Davi, os homens que morreram, está lá andando com Jesus para todo lado? Não. Está escrito: ao som e o alarido da trombeta de Deus, aqueles que morreram primeiro ressurgirão para encontrar com o Senhor nos ares. E nós seremos arrebatados
Segundo o relato de Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz que nós seremos transformados. Tantos que já morreram aguardando a fé, aguardando a esperança, quantos nós, a igreja, seremos transformados para estar com Jesus para todo sempre. Então, irmãos, quem está aguardando? Quem morreu e nós que estamos vivos estamos aguardando. Eles estão no chamado paraíso, aguardando o dia da volta de Cristo, porque é onde eles serão transformados para encontrar Jesus. E nós, a igreja, também. Aí sim, nós vamos nos juntar. E aí nós teremos a oportunidade de glorificar, de exaltar, de adorar Jesus, ver Ele na beleza e na sua santidade, ver Ele como Ele é. Hoje nós participamos da ceia aqui, mas naquele grande dia Ele estará conosco e Ele vai servir a igreja do Cordeiro. Oh, glória, vale a pena, igreja. O projeto da igreja, o processo da igreja é porque ela tem um propósito de entrar na glória. Então a igreja não para por aqui, porque o propósito é maior. Eu vou concluir, irmãos, não vou até o horário que o pastor me deu. Vou concluir agora. Jesus olha para eles e diz: eles querem construir a cabana. Mas Jesus, não, isso aqui é só uma glória, é só uma visão. E aí, tudo aquilo se passa, a voz do Pai fala, Jesus desce o monte. E é interessante que Jesus desceu com alguns. E quem ficou? Os outros. Quando Jesus desce do monte, o que acontece lá embaixo? Está lá um pai com um filho que tinha problema, que estava sendo endemoniado, que o demônio jogava aquele filho para todos os lados. E aí, o que esse pai chega e fala para Jesus, descendo do monte? Eu procurei os teus discípulos. Os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio desse moço. Mas não eram os discípulos que andavam com Jesus? Por que eles não conseguiram? Mas Jesus desceu com outro grupo de discípulos, orou pelo menino e foi expulso. Quando ele sai ali da caminhada, uns ficam meio que confusos. Jesus, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Aí Jesus diz: a casta que só sai com oração e jejum. Mas o que eles estavam fazendo na ausência de Jesus? Se um grupo estava orando lá, o que eles estavam fazendo? Eles não deveriam estar orando? Não deveriam estar buscando na ausência de Jesus? Jesus disse assim: enquanto o noivo está com vocês, não precisa. Mas se o noivo se ausentar, busque, ore, jejue. Jesus não estava com eles durante um período. O que eles estavam fazendo? Sabe o que eles estavam fazendo? Quem é o maior entre nós? Quem é o maior aqui? Quem é o maior aqui? Ah, é o maior. Não, nós vamos propor a Jesus quem é que vai sentar à direita dele. Olha os discípulos querendo sentar na janelinha também, querendo, sabe, aparecer. E o processo é para nos colocar na humildade, para conhecer o que é evangelho. É verdade. Eu vou dizer algo para os irmãos. Eu prego há mais de 20 anos, mas me dá, irmãos, uma agonia quando eu encontro o pregador que se acha: eu fiz, eu ganhei, eu salvei. Eu não sei nada, rapaz. Se não for a graça na tua vida, tu não faz nada. Se não for a graça na tua casa, tu não faz nada. Se não for a graça na minha vida, eu nem subo aqui para pregar. Se não for a graça de Deus na minha vida, ora diga, igreja, como poderia eu pregar um pecador, estar pregando e a presença de Deus se manifestar? Isso é graça, isso é graça, isso é graça. Isso é graça. Quem é o maior? Eu quero a posiçãozinha do lado de Jesus. Jesus disse: olha, tome cuidado, porque quem vai estar do lado ali são os bodes. Eles deixaram quieto. Sabe por quê? Que nós temos que escolher que no andar com Jesus, cuidado para a gente não se envolver em buscar propósito errado, buscar o próprio egoísmo, buscar as próprias posições. Faça o que Jesus está mandando fazer. E eu, irmãos, concluo o que eu proponho aos irmãos. Jesus diz para eles quando desce do monte: a ninguém conteis a visão. Tinha vários homens aqui. Tinha João, tinha Pedro, nesses grupos dos discípulos.
Mas vamos pegar Pedro como exemplo, por exemplo. Jesus chama Pedro e Pedro não faz ideia do que ele vai fazer na vida de Pedro. Jesus desce aquele monte, vai começar aquela saga, onde ele vai passar pelos últimos dias, pelos últimos momentos, até chegar à cruz. Quando chega na cruz, você vê que Pedro é um dos que nega. Jesus disse, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E o canto do galo, na cultura judaica, era uma expressão relacionada aos sons que tocava. Então tinha um som que tocava em determinado horário, conforme eu disse aos irmãos, na divisa do período da noite, nas vigílias. Entre cada uma vigília e a outra, era emitido um som. E cada som tinha um nome. E um desses sons era chamado canto do galo. Judeu não gosta de aves, tá, irmãos? Então não era o galo do Brasil aqui, não, viu? Não tinha um galo cocoricó lá, não. Se os irmãos estudarem exatamente, você vai ver que no judaísmo essa ave é imunda. Então o canto do galo era relacionado a um toque específico, que emitia um som que estava dizendo, já vamos entrar na outra vigília. Jesus disse, antes que o toque aconteça, você vai me negar. E você vai ver que o exato momento que Pedro começa a negar Jesus é exatamente naquele toque, naquele momento, na chamada expressão canto do galo. O canto do galo. E Pedro nega, dizendo, não, tu é Galileu, tu anda e fala igual a ele. Não sou parecido não, sou. E corre para lá, corre para cá, e Pedro vai, até que ele encontra o grupo de discípulos. Depois da morte de Jesus, ele diz assim para os grupos de discípulos, eu vou pescar. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou voltar à minha antiga vida, porque nessa eu não vou prosseguir mais. E os discípulos que estavam com ele disseram, nós vamos com você também. Pedro era um líder, irmãos. É por isso que ele deu uma experiência à parte para Pedro. Porque Pedro não poderia desistir. Se Pedro desiste, os outros também desistem. Então Pedro era muito importante. O homem era 880. Ou vai ou racha. Não tinha brincadeira, mesmo termo com Pedro. Pedro era daquele, ou vai, não tem problema, aqui é assim mesmo. Ou eu sou da paz, mas também eu pego a espada e... Pedro vai pescar e ele está pescando, mas não pescou nada. Naquela última pescaria dele. Jesus aparece no mar, lá na areia, aliás, e diz, filho! Pedro querendo desistir, Jesus chamou ele de filho. Filho! Tendes alguma coisa para eu comer? Nós não pescamos nada. Quando Pedro sai do barco e vai se aproximando, tinha fogo, tinha fogueira, tinha fogo e tinha comida pronta já. Pedro, quando percebeu, porque Jesus já tinha falado para ele lançar a rede para o lado correto, ele lançou, pescou 153 grandes peixes. Eles voltam, quando vai chegando no próximo areia que vê tudo pronto, ele reconhece que é Jesus. Mas, resumindo, Jesus olha para Pedro. E Pedro negou a primeira vez numa fogueira, sim ou não? Não foi isso? Jesus preparou o mesmo cenário para fazer Pedro confessar ele. Aleluia! Você lembra, Pedro, desse cenário? Foi aqui que você começou? Quantas vezes mesmo a partir daí? 3, tá? 3 vezes que tu vai abrir a tua boca e vai confessar. Aleluia. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Sabe por que Jesus curou Pedro? Porque apesar das falhas de Pedro, ele sabia quem era Pedro. Sabia que era um homem comprometido com a verdade. Sabia que era um homem que, apesar dos seus erros, sabia o que queria. Não abria mão. É como eu disse, é 880. Já que é para seguir, vamos seguir. Já que é para desistir, então vamos desistir. E Pedro estava perto de desistir. Mas Jesus disse, não, você é meu. Você é meu, você é meu. Eu te chamei, eu fiz, trabalhei através de você e eu tenho um propósito para ti. O propósito está de pé, você é meu, por isso que Jesus foi buscar. Você, cada um de nós que estamos aqui, você faz parte dele. Ele não quer te perder de vista, não quer te perder para nada, amém? Oh, glória. Ainda que você passou por um período que você disse, eu pequei, mas a fogueira está aqui nesta manhã. É manhã de restauração, é manhã de mudança, é manhã que ele está dizendo, filho,
Ainda está de pé o que eu te disse. Ainda está de pé o que eu te prometi. Ainda está de pé o que eu falei. Alabante e alabante. Pedro, tu me amas. Eu te amo, Senhor. Mais uma vez, tu me amas, Pedro. Eu te amo, Senhor. Mais outra vez, Pedro, tu me amas. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Eu tenho um propósito para ti, Pedro. Apacenta a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Quando eu te chamei lá jogando rede, eu queria que você virasse um homem que liderasse, um homem que pastoreasse. Por isso você passou por tudo isso, porque eu te quero cuidando da minha igreja, Pedro. Apacenta a minha igreja, Pedro. Tu é falho, mas é você que eu te escolhi. Tu tem limitações, mas foi você que eu escolhi. Tu diz, eu não mereço, mas foi você que eu escolhi. Apacenta. Jesus vai, ressuscita, encontrou Pedro, restaura Pedro, passa um período de 40 dias, vai para a glória. 10 dias depois da sua ida, completa 50 após a Páscoa, que é uma festa após os 50 dias, após a Páscoa, chamada, vem até o próprio nome Penta, relacionada à festa de Pentecostes. Está lá os crentes orando no cenáculo, 120 crentes no cenáculo orando, e o Senhor resolve visitar aquele povo, mandando o seu Espírito. Quando manda o Espírito, diz que um vento veemente, impetuoso, um vento veemente com um som impetuoso encheu a casa. E há um relato lá em Atos, houve um estrondo. Este barulho que aconteceu chamou a atenção de todos da região. E eles vieram ver que barulho era esse. Quando chegou, encontrou um monte de crente cheio do poder do Espírito Santo. Resumindo, eles quiseram acusar aqueles crentes que estavam bebendo. Quem é que levantou o Galileu, que não sabia falar direito, que não tinha formação direito, mas estava cheio da autoridade dos céus? Era para isso que Jesus estava preparando aquele homem. Não era um homem que talvez segundo a sociedade serviria, mas ele disse, vinde após mim, eu farei um pescador de homens. Está lá o pescador de pé, e o pescador, quando viu dizendo, eles não estão bêbados, o pescador disse, vós homens que estão pensando que eles estão bêbados, estes homens não estão bêbados a esta hora do dia. E isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que profetizou, e há de ser que nos últimos dias derramarei eu do meu Espírito sobre toda a carne, assim como está escrito, está acontecendo. E o pescador começou a pregar, e esse homem que vocês crucificaram é Jesus Cristo, e a mensagem alcançou vidas. Quando Pedro termina o seu sermão, quase 3.000 almas se renderam pela pregação pura e simples do Evangelho. Aleluia! E a mensagem se concretizou, vinde após mim e eu farei pescadores. A primeira vez que Pedro lançou a rede, 3.000 almas veio para o altar. E Pedro se tornou o líder e a liderança da igreja. Eu farei pescadores de homens. Eu termino agora, irmãos, e digo, igreja da comunidade cristã, pregação da palavra, vocês não fazem ideia do tempo precioso que nós estamos passando aqui nesta manhã. Essa manhã é a manhã de tratamento, essa manhã é a manhã de preparação. Essa manhã você vai lembrar, depois de muitos anos, o porquê você está aqui tanto tempo sentado ouvindo os pregadores falar. É porque cada mensagem que entra está te lapidando, cada mensagem que chega está te transformando. Por quê? Porque vai chegar o dia que é você que vai estar lá. É você que ele vai enviar, vai mandar para o outro lado, e você vai ficar de pé também, vai dizer,
Eu tenho uma mensagem para vos entregar. Eu tenho uma palavra para os vossos corações. Por isso, igreja, nesta manhã, receba essa palavra da parte de Deus. Que o Espírito Santo continue falando e revelando esta mensagem aos vossos corações. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu muito agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?